Sejam bem-vindos a mais um quadro do Carreira Fit, o podcast aqui do Pode Mais Estácio Rezende. É o quadro de carreira e empreendedorismo na educação física. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, que é graduado em educação física e especialista em segurança pública. Trabalha comigo, a gente trabalha junto já há mais de 2 anos. A gente também tem uma relação pré-faculdade. Ele tem uma história incrível na luta aí, campeão mundial, mas isso eu vou deixar pra gente pegar durante o quadro. Se apresenta aí, meu camarada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Obrigado aí, pelo convite. E falar que minha carreira, tipo assim, eu sou um humilde professor de educação física, sou especialista em segurança pública porque eu sou servidor público, então agregou bastante valor para mim. E posso dizer hoje que eu sou um ex-atleta, de kickbox e estou aí na caminhada aí na educação física. Vocês vão ver como é que a gente vai explorar esse humilde professor de educação física. Só lá que eu conheço, ele já reabilitou umas 30 ou 40 pessoas já, tá? Em coluna, joelho, essas coisas. Então, o aluno se chegar com muita questão, o Cleus é o cara especialista para isso, né? E essa humildade dele no ex-atleta aí também vocês vão pegar. Então esse quadro eu achei muito interessante trazer para vocês, porque eu já tirei muito conselho com o Cleus, tá? Um cara muito maduro, muito cabeça, e tem uma dupla carreira, né? É servidor público e fez educação física depois, como vocês vão saber aqui. Então para muitas pessoas isso pode servir de inspiração, pode servir de uma analogia para a sua carreira ou até para a sua futura carreira, você que está aí no estágio. Então vamos lá, como é que a educação física entrou na sua vida? Então, eu como servidor público e ex-atleta, né, na época que eu entrei na faculdade, eu ainda era atleta, eu competia. Só que eu tinha uma equipe de luta lá dentro do local onde eu trabalho. E aí, querendo agregar, mais valor para minha aula, querendo dar o melhor ali para os meus alunos, melhorar meu rendimento também em competição, eu resolvi adentrar aí na faculdade. E aí foi aquele choque, Descobri que eu fazia um monte de coisa errada e faz parte, infelizmente, a gente passa por esse processo. Felizmente, a gente passa por esse processo de entender que onde errou e tenta acertar. E acabou que a educação física me apresentou um outro lado, além da luta. E é isso. Então vamos voltar antes aí. Como é que foi a questão do serviço público, cara? Como é que foi a sua engrenagem nisso? Você já me contou uma história muito maneira, eu gostaria que se fosse possível isso pra galera também. Então, eu quando eu era mais novo, eu era meio cabeça fechada assim, em relação a opções de trabalho. E aí, quando eu estava servindo quartel, me abriram esse leque aí de possibilidade, concurso público e etc. Lá com seus 18 anos. Lá com os meus... Não, eu entrei no quartel ano que eu fiz 19, 20. E aí, lá dentro do quartel, eu já tinha feito o curso para cabo, e descobri a possibilidade de fazer um concurso para servidor público aqui no município de Resende. Foi o primeiro, não? Foi meu primeiro concurso, mas nesse ano eu fiz vários concursos. Eu fiz esse da Guarda Municipal, sou servidor da Guarda Municipal de Resende, fiz de Guarda Ambiental, se eu não me engano, de Rio Claro, fiz da Guarda Metropolitana de São Paulo. E foram esses 3 que eu fiz na mesma tacada. Passei nos 3, graças a Deus. Só que aí, pesando na balança, ficar aqui em Resende, para mim, na época, era a melhor opção. Mais vantajoso. Mais vantajoso. E aí, nessa época, então, foi quando você já começou a lutar ou você já lutava antes de fazer essa parte de serviço? Não, eu luto desde que eu tava na 7ª série da Caraca, escola, então foi uma ou coisa até mais novo. Na verdade, quem me apresentou a luta foi meu irmão. Olha. Um belo dia eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, comecei a treinar kickbox. Eu falei, kickbox, como é que é isso? Ele falou, eu falei, meu irmão tá fazendo um negócio maneiro, não vou ficar para trás não. E aí já perturbei meu pai, ele deixou eu fazer inscrição também e eu comecei a lutar. Acho que eu tava na 7ª ou 6ª série por aí. Hoje em dia mudou a nomenclatura das séries, né? Ano, sei lá. Isso aí. Na época era 6ª ou 7ª série. Não me peçam detalhes, eu vou saber qual é qual. Tranquilo. E aí eu comecei a praticar, arte marcial. Fui treinando, fiquei muito tempo só treinando, não competia, não gostava de lutar. Aí na luta tem porque lá a gente treinava o kickbox e o boxe chinês. Um é esporte de contato, a galera da luta aí vai saber diferenciar. Um é esporte de contato e o outro é arte marcial tradicional. Eu só gostava da parte tradicional, que a gente treinava kickbox e boxe chinês, Porque o boxe chinês tinha defesa pessoal, tinha kata, que as apresentações que a gente faz, tal, até bem bacana. E eu só gostava disso, a princípio, só gostava dessa parte que não precisava lutar com ninguém. E aí, mais pra frente, eu acabei me apaixonando pela parte de competição de luta. Isso você tinha o quê? Uns 20 e poucos...
Você tinha já, o quê, uns 15? Não, eu já era mais velho, já era mais velho. Então você começou a competir mais velho? Comecei a competir mais velho. Você já lutava, mas a competição foi depois. A competição foi quando eu já era mais velho, entendeu? E o apoio do seu pai era... Não, o apoio dos meus pais sempre foi ali incondicional, vamos dizer assim. Eu tinha um patrocínio que eu falava, meus pais apoiavam sempre. Legal. E essa transição, a diferença de idade pra você e pro seu irmão é quanto? Um ano. Um ano? Ele é mais velho ou é mais novo? Não, ele é mais novo. Mais novo? Pouquinho de diferença. Ele que puxou. Ele puxou. E ele continuou essa carreira ou não? Pior que não. Ele parou total. Ele me deu o gatilho ali e acabou que ele não continuou. É porque eu ia falar isso, é uma família de atleta, né? Porque o pai dele, vocês ficam falando de corrida de 5 km, 10 km, a corrida do pai dele eu fico sacaneando que é de quem morre primeiro. Porque é uma corrida de 3 dias, né, que ele faz. Meu pai participa da Backyard, né, que é uma corrida eliminatória, né? Olha isso. Ela vai indo até só sobrar uma pessoa correndo. Então já você vê que o gênio do cara é uma coisa diferente, né? Mas aí me conta, vamos pra galera saber como é que foi essa história sua, então, na luta também. Aí você começou a competir. Como é que foram as oportunidades? O que você já foi vendo, assim? Então, o que acontece? O campeonato mundial, por incrível que pareça, para mim foi o start. Pessoal, foi um ápice na minha vida, mas para mim foi o start. O que acontece? Em 2014, meu professor já tinha esse gatilho de postar vídeo da gente treinando e por aí vai. Ele tinha esse gatilho de postar. 2014, 2013. Era Facebook ainda, então. Nem o Instagram existia ainda, né? Isso aí. Ele já tinha esse gatilho de postar a gente treinando, foto da gente lutando e tal. E aí um cara lá nos Estados Unidos viu a gente treinando ali e tal, e convidou ele a participar de um evento aberto, um campeonato mundial de kickboxing, um evento aberto, que a gente chama de Open, né? Que é da ISCA, International Sport Karate Association. É o S-Open o nome, do ano seguinte, 2014. Uhum. Se eu não me engano, ele fez o convite mais para o final do ano e o campeonato era julho, meio do ano. E aí o professor falou, gente, a gente tem uma oportunidade aqui e tal, quem se propõe, quem se dedicar, a gente vamos tentar participar, tentar ir, por aí vai. E aí foi aquela loucura, né? A gente, vamos tentar ir angariar fundos, correr atrás e no meio disso tudo treinar ainda. Caraca. E nessa época eu já estava até no quartel. E aí o tempo que a gente tinha para treinar era 10 horas da noite. Aí tinha um campo lá perto de casa, não tinha nem iluminação, a gente ia para lá 10 horas da noite, dava uma treinada lá. Caraca. E durante o dia que ela correria. Rifa, vai, corre para um lado, corre para o outro, tentando angariar fundos. E no meio de tudo isso também, tirar visto, tirar passaporte, que eu não sabia nem como é que fazia, e por aí vai. Enfim. Mas aí o que a gente fez, né? Meu professor ele era bem safo assim nessas questões, ele era até bem religioso, ele me ensinou bastante coisa assim. Legal. A gente tem nossas ressalvas, nossa diferença aí, tá, professor Nelson? Mas a gente... E aí a gente pegou e fez assim, não, vamos fazer um propósito com Deus mesmo. A gente fez isso mesmo, a gente falou assim, a gente vai parar de se alimentar meia-noite e vai comer só meio-dia. A gente só vai parar de fazer isso quando a gente estiver no avião indo pro campeonato. E assim foi feito. Quando a gente estava no avião, a gente orou a Deus dentro do avião e falou, estamos indo para a competição. Ponto. Aí chegou lá na competição, tinha as modalidades de luta e a de kata, né, que eu falei que é a que eu mais gostava. Aí a luta, já olhando antes, assim, os caras aquecendo, eu falei, a luta não vai dar eu não. Eu vou no kata, que é tradicional, ou seja, tradicional que eu digo é assim, ele tem aquela fórmula ali e é aquilo ali. Você tem que fazer aquilo ali bem, e o juiz vai te dar a nota em cima daquilo ali. Não tem que inventar ali dentro. Quem fez melhor a forma proposta vai se dar bem. E aí foi a minha jogada de segurança. Fui lá, fiz a forma chinesa. Foi que eu ganhei. Do boxe chinês. Foi que eu fui campeão. No karatê, eu nem lembro a colocação que eu fiquei, mas não fiquei bem colocado, que eu participei da forma chinesa, karatê e combate. Eu ganhei na chinesa. No karatê eu perdi, formas também, mas também era tradicional, aí já tinha chance. Na luta eu tomei um vareio. Na hora de dormir, minha cabeça parecia que explodir, tava doendo. Tomei um chute na cara e tal, enfim. Só que esse aí foi o start, falei, poxa... Aí depois que eu voltei, aí acalmou. Isso foi aonde? Estados Unidos. Estados Unidos. Aí depois que eu voltei, acalmou. Foi a primeira vez que eu fui pra fora? Primeira vez que fui pra fora. Depois que eu acalmei, acabou aquela adrenalina toda, aí eu fui assimilando. Caraca, então, eu acho que, se eu me dedicar, eu consigo fazer aquilo ali bem também, a parte de combate.
E aí tá, e aquilo ali foi o start pra mim, que aí, a partir daí, eu deixei de fazer o Formas Uhum, e foquei só em competição. E aí entendi. foi aonde eu comecei a querer participar disso, do circuito nacional aqui, né, do Brasil, Aham. e tentar ser o melhor que eu poderia ser, entendeu? Nessa questão da luta. E foi justamente essa competição em 2014 que me abriu o leque para eu ter minha própria equipe aqui dentro Que da Guarda de maneiro. Resende. Então, na verdade, ela foi o start para mim, ela foi Entendi. um ápice para Foi mim uma de vida, pancada uma logo, né? experiência top, uma experiência muito boa, que eu não esperava, Que maneiro. mas que para mim foi o start. Até talvez para eu estar aqui hoje, por conta da questão da educação física. Olha que maneiro. Cara, muito maneiro. Qual que você acha que é o maior ensinamento da luta, assim? Cara, a luta, por incrível que pareça, diferente dos outros esportes, ou talvez diferente do que a pessoa pense, quem está de fora, o maior ensinamento é o respeito. Maneiro. É você estar ali no tatame com o seu adversário, vocês ali, entre aspas, tá, gente? Trocar soco e chute, entre aspas, não é verdade, tá? Enfim. Entre E aspas, no não existe. final se abraçar e o respeito continuar. Eu formei amigos, cara, que eu lutei com o cara ali, às vezes ganhei, às vezes perdi, mas são pessoas que até hoje eu converso, até hoje eu carrego pra minha vida. Muito legal. Pô, eu acho que o maior ensinamento da luta é o respeito, respeito. cara. Tanto pro adversário quanto pros seus colegas de treino ali, professores. Isso você leva pra vida. Nossa, pra vida. E de molecada, assim, que você viu que passou, cara? Eu vejo muita gente falar que a luta salva muita gente e tal. Você viu isso Nossa, acontecer mesmo? vi muito mesmo. E a luta me ensinou uma coisa, cara. Eu acho que eu tinha um pensamento meio mesquinho de eu achar que só quem deu certo na vida é o cara que virou um chefe de empresa, o cara que virou um grande empresário aí, o cara que ficou muito famoso. Eu tinha essa visão, mas na luta, a luta fez eu entender que deu certo também quem virou um pai de família digno, Total. quem virou uma pessoa de bem, o cara que consegue andar de cabeça erguida perante a sociedade sem ninguém apontar pra ele. Total. A luta me ensinou muito isso, porque antes eu tinha a visão tipo assim, ah não, fulano, poxa, tal, mas ele trabalha com isso, trabalha com aquilo. Não, a luta me ensinou que dá certo quem vira pessoa de bem, quem consegue andar aí na sociedade sem ser apontado, sem falar, ih, ó. Faz sentido? Entendeu? Porque quantas pessoas eu vi chegar ali já meio que desesperançosas e hoje em dia você vê o cara é pai de família, tem uma família digna ali, o cara você vê sempre batalhando, sempre correndo atrás, sempre tentando propor o melhor, né, pros entes queridos dele. Pô, maneiro, cara. E aí nessa fase, então, você já estava como servidor público, estava lutando, já tinha competido, e aí veio a ideia da educação física. Aí você pensou em trabalhar com luta na educação física também? Como é que foi isso? Então, como eu já competia e tinha uma equipe de competição, né? Se eu não me engano, eu entrei na faculdade acho que em 2018. 2014 para 2018. Olha quanto tempo tem aí. Aí eu queria melhorar a minha aula. Falei, poxa, eu acho que eu posso melhorar, eu acho que até meu desempenho nas competições pode ser melhor e tal. E aí resolvi fazer a faculdade, visando a luta. Só que chegou aqui, eu acabei me apaixonando por outras áreas, até parte de pesquisa também, que foi muito importante na minha formação. Sim. E hoje, a última coisa que às vezes eu penso na educação física é a luta. É uma loucura falar Olha isso, só. mas foi o que aconteceu. Olha só. O Cléo, pra quem não sabe, é egresso aqui da Estácio também, né? Ele se formou aqui junto comigo. A gente teve boas histórias, apesar de a gente não ter muito contato aqui na Estácio, né? A gente foi ter mais contato depois, a gente sempre se respeitou muito. A gente estagiou no mesmo lugar também por um tempo. Eu lembro, me indicado foi o DG. Você foi indicado por alguém? Como é que foi lá naquela época? Pra fazer lá. Não, na verdade eu perturbei o DG. O DG? Eu peguei e perturbei, daí falei, pô, DG, você não consegue me arrumar um estágio aí não, tal? Aí ele conversou com o responsável e conseguiu. Olha, e como é que foi esse estágio? Você estava em qual período da faculdade quando você começou o estágio? E, se eu não me engano, eu estava no meio da faculdade já. E é loucura, gente, é loucura falar isso, porque eu comecei a fazer educação física e até no meio da faculdade eu nunca tinha entrado num salão de musculação. Caraca. Aí eu comecei a me mexer quanto a isso quando eu vi que estava chegando a hora de eu fazer a matéria de musculação. Falei, poxa, vou ter que matricular alguma academia aí para não ficar perdido. Mas o professor vai falar lá halter, não vou saber o que é halter. Nem sabia o que era halter. Aí foi onde eu resolvi entrar no salão de musculação e aí depois já comecei a correr atrás do estágio. Aí que foi o primeiro, foi o atual.
Sim, primeiro foi Já de foi lá. pra lá. E você estagiou na área da luta também, teoricamente, não? Na área da luta, não estagiei na área da luta. Eu estagiei com spinning, se eu não me engano, musculação, funcional. E a terceira foi reabilitação, que já foi no Reabilitação. estúdio. É, faz sentido. E deixa eu te perguntar, cara, como é que foi aquele choque? A gente já conversou sobre isso, né? É engraçado até falar isso, mas a gente literalmente aprendeu junto as coisas, né? Sim. É, lógico, com a formação da faculdade e tal, a gente foi começando a pegar aluno e começava a vir muito problema diferente pra gente, né? Coisas que ninguém queria mexer. E aí a gente acabava virando a última esperança, a gente sentava e conversava, cara, é isso aqui, vamos estudar. E ele trazia artigo, a gente ia vendo, levantando. E ele tem uma base científica muito forte, né? É, inclusive essa iniciação científica dele começou aqui na faculdade, né? Sim. E agora tá encaminhando pra voltar, não? Ah, deixa eu respirar um pouquinho, É, né? né? Acabei de passar por uma correria louca aí que é o casamento. Deixa eu O respirar cara um agora pouco. casou, tá morando junto, 2 filhas, cara. Mas aí é interessante porque ele falou um negócio pra mim que eu lembro disso, né? Depois dessa formação que a gente teve, e a gente foi vendo muito resultado, isso é muito engrandecedor, né? Eu queria que você falasse pra galera como é que foi a dinâmica de você já ter praticado esporte, ter sido atleta, né? Ter competido, campeão mundial, uma visão externa da educação física e quando você começou a fazer educação física, a visão que você teve diferente, que a gente já conversou sobre isso no estúdio algumas vezes. Então, o que acontece? Eu tinha uma visão assim meio. Eu achava que não havia. Primeiro, eu achava que não havia necessidade de uma pessoa que já era faixa preta numa arte marcial ter necessidade de ter uma outra formação ali e Entendi. tal. Mas isso foi mudando, né? Obviamente, com o tempo. E aí depois eu comecei a entender que uma coisa pode muito bem complementar a outra. Eu respeito o professor de arte marcial que não é formado em educação física, porque eu já tive do lado dele e sei que também não é fácil você chegar até É uma a faixa formação também, preta. né? É É uma uma formação. faculdade. Pô, foram 7 anos da minha faixa branca até a preta. É muita 7 coisa, anos. um período grande. Mas eu entendo a importância. Para mim foi interessante eu ter tomado o choque e saber que muita coisa eu fazia errada. É igual, o meu treino de luta que eu passava com meus alunos era de 2 horas, pô. Caraca, diretão. Eu fazia um treino de 2 horas. Não, dava um intervalinho depois de 1 hora e depois continuava o treino. Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu entendi que, opa, eu posso otimizar isso aí e o rendimento ainda melhorar. E isso eu posso abrir até um parênteses bem interessante, que no meio dessa caminhada aí, teve um curso que eu fiz dentro da Federação de Kickbox do Estado do Rio de Janeiro, que chamava Treinamento Técnico Funcional, que era justamente eles preocupados com isso aí, ó. O professor de luta que não é formado em educação física, ele pode fazer um treino ali de luta que atenda algumas valências e não necessariamente ele precise ser formado, não precisa ser formado em educação física. E isso também já foi onde abriu um norte ali para mim. E aí juntou isso com a formação, né, da educação física, para mim foi o melhor dos mundos ali para mim, posso dizer assim. Foi um choque de realidade, mas eu consegui tirar o melhor ali, acredito. Maneiro. E pra galera que tá agora, vamos dizer assim, na faculdade ali, né? Tá num período aqui que eu acho que a galera que mais assiste a gente aqui tá fazendo essa formação, tá buscando estágio ou busca. O que você dá de conselho assim pra essa galera? O conselho que eu daria para quem está na faculdade, está buscando estágio e por aí vai, é você ser cabeça aberta. É lógico que vai ter uma área ou outra que você vai se identificar melhor, mas eu acho que o cara tem que ser cabeça aberta. Porque talvez se eu não tivesse sido cabeça aberta, se eu tivesse focado só na luta, talvez hoje eu não teria as experiências que a educação física me propôs, tanto em questão de reabilitação, que é muito gratificante você trabalhar com reabilitação. Muita coisa. É uma troca ali que você tem com o aluno. Também tem a questão de trabalhar com idoso, porque também é muito top. E a questão de pesquisa também falou muito alto também no meu coração, foi uma parte que eu me apaixonei também. E, cara, é isso, cara. Você tem que ser cabeça aberta, cara. Seja cabeça aberta e de todas as possibilidades que você vê ali, você procura para que você se identificar melhor. Você vê, eu entrei por conta da luta e terminei reabilitando. Isso que eu ia falar. Tem muita gente aí que acredita que para trabalhar com musculação tem que vir da musculação, né? Você vê, o Cleves era atleta de kickbox, né? Estava vivendo o mundo da luta muito forte. E hoje, eu falo isso abertamente lá,
para todos os alunos que entram, que o cara da reabilitação é o Cleus, tá? E digo abertamente aqui também que hoje na região não é propaganda do estúdio isso, tá? Eu falando do nosso entrevistado. Se ele não é o melhor de Resende, ele é um dos melhores na educação física. Porque o que eu já vi esse cara fazer, assim, é uma coisa absurda. O pessoal fica chamando de mago, não é? Fica falando que eu fico fazendo bruxaria. Bruxaria. Porque, assim. cara, esse cara tem uma noção de alívio de dor, de manipulação, assim, superficial, né, e tal, dentro da educação física que a gente pode fazer, que é absurdo. E já teve cada caso que a gente viu chegar ali, que o Cleus falava assim, cara, eu acho que isso aqui pode ser isso aqui. Deixa eu dar uma olhada no estudo. Aí ele via. Aí ele vinha e falava com a gente pra gente decidir como biopsicossocialmente passar isso pro aluno. E isso é engrandecedor demais. Então se você hoje tá achando assim, cara, eu tô na faculdade aqui, eu tô perdidão, eu não sei, cara, dê tempo ao tempo, porque você pode encontrar áreas, né? Mas lógico, o Cleus é um cara muito dedicado. Ele estuda muito, ele tem uma base muito forte em questão de família também, de estruturação mental. Né? Ele sempre, desde que eu conheci ele como pessoa, ele virou uma referência para mim em questão de posicionamento, de direcionamento, de inteligência emocional, digamos assim, né? E isso é um divisor de água na carreira também. Agora a gente perguntar uma coisa pra galera que gosta de saber. Eu perguntei isso para um Diegão, o Diego Rosa aí, só que era no mundo do fisiculturismo, né? Se a pessoa que está assistindo, que tá com uma base boa de luta, seja de qual arte marcial for, e ela quiser, talvez, ou trabalhar com isso ou ganhar dinheiro com isso, seja como atleta ou seja como professor. Como é que é essa carreira? Ser atleta dá dinheiro? Tem como ganhar dinheiro com atleta? Então, pessoal que fala para mim que quer trabalhar com arte marcial, quer ser atleta assim, de combate, inicialmente, eu já te adianto, é muito difícil você já ganhar dinheiro com isso. Agora, e varia muito da arte marcial que você escolher. Hoje, por exemplo, no nosso país, os esportes, né, de combate que mais dão retorno financeiro são esportes de ringue ou o MMA. Então, no meu caso, que era uma arte marcial de tatame, já é bem mais difícil. Agora, se você tiver condições, ainda que comece estruturando do pouco, tá, gente? Eu não acho que ninguém precisa começar atirando lá em cima, não. Se você tiver condições de começar pequeno, abrindo ali um estúdio para você de luta e ir caminhando, até você formar um atleta de ponta para lá na frente você ter algum tipo de retorno, que também não é garantido, aí eu aconselho. Mas eu tiro por experiência própria como atleta. É muito difícil você ter um retorno financeiro imediato como atleta. É difícil. Por quê? É difícil você conseguir patrocínio. A nossa região aqui, né, sul-fluminense, ela é mais isolada dos grandes centros. Agora, se você tiver proposto, tiver disponível, né, tiver a disponibilidade de sair daqui e parar no Rio de Janeiro, se deslocar, né, para um grande centro onde você vai ter mais recursos e oportunidade. Mais recursos. Sabe por que eu falo isso? Durante a minha carreira ali de atleta ali na reta final, vamos dizer assim, de 2019, meu último ano ali, 18, 19, foram os últimos anos que eu competi, eu tive a oportunidade de participar de alguns treinos em São Januário, lá no Vasco da Gama, mas querendo ou não, tinha que me deslocar de Resende para ir treinar lá. Graças a um colega meu, Fio, que era atleta do Vasco, e ele conseguiu arrumar uns treinos lá pra gente. Tive a oportunidade de treinar algumas vezes com o Léo e com o Ítalo lá na KS, que é lá no Rio também, ou seja, já era longe para mim. E aí você chega lá, você vê grandes estruturas, grandes atletas, grandes possibilidades, mas você está aqui longe de tudo. Entendeu? Esse é o porém da arte marcial. Mas você tem que pesar tudo isso na balança. E às vezes era uma luta que eu passava dentro de mim também. Porque às vezes eu tive a sorte, graças a Deus, da minha esposa hoje também ser atleta junto comigo. Então ela comprava as minhas loucuras. Vocês se conheceram na luta? A gente se conheceu na luta. Então tem essa questão também de você virar para sua família e falar, ó, tal dia eu tenho que ir para tal lugar e vou ter que estar lá. Porque o esporte tá no geral, tá, gente? Não falo só de luta, não. O esporte no geral te exige isso, te exige sacrifício, dedicação, às vezes extrema ali, e por aí vai.
Igual, eu falo isso, eu sei que é errado, mas eu falo por mim, eu passei por isso porque eu cortava peso por mim mesmo, sem orientação, porque eu não tinha quem me orientasse. Depois da faculdade eu vi o risco que eu estava correndo e por aí vai. Entra outra parte, né? Tem toda essa questão aí do atleta e às vezes do técnico. Pô, Então, irado, cara. É isso. Irado. Qual foi o maior perrengue que você passou na luta, cara? Pra galera ter uma ideia. Maior perrengue, teve muitos. Mas eu passei perrengue. Quando eu fiz meu exame de faixa preta da federação, foi eu e a Ellen fazer. A Ellen foi minha acompanhante lá, minha esposa. Fui lá fazer o exame de faixa preta. E na volta, nem era esse carro que eu tô hoje, era um outro carro. Mas esse que eu tô hoje, às vezes dá o mesmo problema. Voltando na chuva, troquei de carro, o problema me acompanhou, gente. Vê se pode. Gente, voltando na chuva, o limpador do carro parou de funcionar. Isso à noite já. O exame foi lá em São Gonçalo, aí voltando ali na chuva, o limpador do carro parou de funcionar. E aí a gente ficou ali parado ali na duta até a chuva amenizar, depois consegui vir embora. Mas teve outros. Já teve perrengue que não foi meu, perrengue de aluno. Do aluno sair daqui no peso, chegar lá no campeonato, ele comendo pra caramba na viagem. Chegar lá, o aluno tá acima do peso. Nossa! E aí tem que ficar ali, pula a corda, vai no banheiro e assim vai. Ainda consegue dar jeito? Esses cortes de peso? Ah, tá, tempo. gramas, né? Não precisou fazer nada Caraca. demais não, mas já tava ali acima. Aí foi no banheiro ali umas 2 vezes, pulou umas cordinhas e deu tudo certo. Caraca. Mas dá aquele desespero ali inicial, né? Ah, tem muitos, cara, tem muitos. Mas é bacana, depois vira história. Teve uma competição que eu fui também. Um colega meu, Antoniel, a gente foi de Kombi. Ele conseguiu arrancar a porta da Kombi, você acredita? A gente ficou parado na estrada porque a Kombi não tinha porta. Cara, abrindo? Não sei se foi abrindo ou fechando. Eu sei que a porta da Kombi caiu no chão. O cara era forte? Ele era muito forte, cara. Muito forte. Cruz credo, os caras arrancam a porta de uma Kombi que ele faz na competição. E aí, como que prossegue a viagem sem porta na Kombi? Aí deu ruim. Ficamos ali até conseguir arrumar. Nossa. E é isso, cara. É uns perrengues, mas é maneiro. Depois você lembra, você ri. Aham. É engraçado. E na academia de musculação, já deu... Na academia de musculação, perrengue bravo? Eu vou citar uma história maneira aqui, vai pensando aí, mas a gente passou por uma situação engraçada já, várias na verdade, né? Como eu falei, a gente começou a dar aula junto praticamente, né? E aí uma vez o Cléo foi passar o aquecimento para um aluno. Verdade. Esse aluno tá com a gente até hoje. Inclusive esse aluno chegou mancando, cara, não andava direito. Hoje ele é pai e carrega a criança no colo, pula, faz tudo com uma porrada de hernia de disco. Por quê? Ele teve um acidente de carro, a pessoa ficou presa nas ferragens, ele levantou o carro para tirar a pessoa. Depois disso aí ele estourou a coluna dele. E aí era caso perdido. Foi lá, esse cara aqui botou ele no eixo, tá? Absurdamente. E, tipo assim, muito engraçado que existiram diversos pontos na nossa carreira, assim, que a gente pensava assim, caraca, e agora? Vamos pedir auxílio, sei lá, perguntar pra alguém. E a gente perguntava pra alguma pessoa, às vezes uma referência, a pessoa falava assim, cara, não sei. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. E aí a gente tinha que ir pesquisar e fazer. E isso engrandece muito também, né? Hoje em dia a confiança é muito diferente, né? É verdade. Mas enfim, ele chegou pra esse aluno e falou assim, cara, acho que tu vai aquecer com a puxada, sei lá, no elástico, alguma coisa assim. Foi tríceps no elástico. Foi tríceps ainda? Nossa, foi isolado. Aí ele botou o cara pra ir, né? O Diegão, não tem nem problema falar o nome dele. Diegão pra fazer o tríceps aí e voltou. Aí ele tá no salão, eu não lembro se eu tava com você no salão, você me contou depois. Eu acho que você tava, mas tava atendendo. Aí passou o tempo. Eu volto lá, o cara ainda tava. O cara tava lá. Caraca, cara. Aí ele tinha feito, você perguntou. Tinha feito mais de 60. Já mais de 60 repetições ali. Caraca, cara. Porque não prestou atenção na orientação, né? Liguei e foi, né, cara? Aí, você vê, é as coisas que a gente vai passando, né? E vai aprendendo, né? E vai aprendendo diversas vezes. E você vai pegando feeling de aula também, né? De organização e tal. Mas a trajetória é muito legal. E essa parte, pensou num perrengue aí que você passou? No estágio da vida, por exemplo? Cara, lembrei um do estágio. Meu Deus do céu, esse deu até medo. Eu passei, sério, não, esse me deu um desespero que eu achei que esse dia ia dar muito ruim. Eu passei um leg press para uma aluna, mas ela tinha o hábito de eu sempre passar o exercício para ela com uma carga e ela ir lá e tacar mais carga. Ela não ouvia. E eu estagiário, falei, não, vai fazer o leg, tantas repetições e tal, por aí vai. Vai descansar tanto. Só que o meu horário, quando eu estagiava na academia, era esse horário de segunda-feira, 7 e pouca da tarde. Então vocês imaginam, um monte de gente querendo começar a malhar e por aí vai. Aí tá.
Passei o leg para ela, fui explicar outro exercício para outro aluno, para outro. Lembrei dela. Quando eu fui ver, ela estava na isometria no leg, segurando o peso porque ela não conseguiu travar. Caraca, uns 3 minutos. Ah, sei lá quanto tempo ela ficou. Caraca, tadinha. E tipo assim, e o pior, que se ela relaxasse mais um pouquinho, o leg ia entrar na trava de segurança. Ou seja, Mas ela com medo ali. foi um perrengue. Que tem a trava e tem a trava de segurança. Tinha a trava né? de segurança, ela ia soltar, não ia esmagar ela e ela ia descansar. Mas ela ficou ali sofrendo sei lá quanto tempo. E tentou te chamar assim? Como é que foi? Não, ela tava desesperada já me procurando e eu fiquei ali depois, aquilo acabou meu expediente ali, eu fiquei o resto da noite só Nossa, e o Cleves ele leva as coisas pra casa ali. mesmo. Eu falei, nossa, pai do céu. Fica preocupadão. Muito maneiro. Cara, eu lembrei de um... Nossa, eu não sei se você passou por isso, cara, mas lá onde a gente estagiou, na academia, lá tinha muito bodybuilder, né? E a gente não era bodybuilder, né? Não, tá doido. Passou perrengue com o bodybuilder lá também? Graças a Deus, não. Não? Nossa, cara. Eu tinha um lá que ele adorava bater carga, não sei o que, só que ele não tirava os pesos, não. O cara deixava os pesos na máquina. Aí uma vez eu tava nervoso, eu tirei todos os pesos de um lado só. E ele tava fazendo, mano. O supino assim, eu fui e tirei tudo de um lado. Bum! Aí ele caiu pro outro lado assim, aí eu fui e guardei o peso. Aí ficou por isso aí, depois eu nunca mais fez nada, não. Deixou desse jeito. Caraca. E um momento gratificante, assim, que você pode ter sido recente ou da época que você curou algum aluno, ou que você teve uma parte emocionante? Ah, cara, pra mim gratificante até hoje pra mim ver alguns alunos, a forma que eles chegaram, né, pra gente e ver como eles estão hoje. Todo dia eu bato o olho em alguns alunos, me pego assim e falo assim, caraca, cara, olha como é que o cara tava, olha como o cara tá hoje. Absurdo, né? Isso aí pra mim acho que é algo assim que não tem nada no mundo de mais valioso, porque você conseguiu, você não tá devolvendo só pro cara ali, um movimento. Às vezes você tá devolvendo mais tempo com o filho dele, Total, cara. mais tempo com a esposa, Pô, por aí vou vai, citar doideira. A gente tem um aluno aqui, lá, que ele é novinho, né, o Samuca. Aí, quando ele entrou, ele ficou vislumbrado, muito tímido, ficou vislumbrado na avaliação, né, e tal, e aí o Cleves pegou pra treinar ele. Só que ele tava tão determinado a emagrecer, a ideia dele era perda de peso, né, que ele não comeu no dia, né? Eu acho que Ele ficou 2 dias sem comer, pô. Não foi isso? Não, eu não sei se ele chegou a ficar 2 dias sem comer. Eu sei que nesse dia, ele falou que só tinha comido, acho que uma banana assim mais cedo, mas bem cedo. Aí foi pra escola e depois acho que foi direto pro estúdio. Foi uma coisa assim, ele tava assim. tão determinado, pra você ver, foi na cabeça dele, né, decidiu que ia mudar de vida, que ia emagrecer, e aí fez isso. E aí foi o primeiro treino dele com a gente no estúdio, no alongamento. Não, Foi no aquecimento. já tinha feito até alguns exercícios, já tinha Bem aquecido, tranquilo, mas treino bem adaptativo tranquilo. pra você ver, até que isso pode acontecer com você, passou mal, cara. Passou mal e assim, depois a gente foi descobrir que a gente tinha comida, a gente, caraca, e agora, não sei o quê. E aí eu nunca esqueço disso, cara, o tratamento do Cleves com ele, o jeito que a gente atendeu, que ele bolou, que você foi no hospital depois, Fui né? lá no hospital ver como é que ele tava, a família dele tava lá. E aí eu tudo nunca me certo. esqueci disso, a gente pensou nessa possibilidade, né? O moleque tá acabando de começar a treinar. O padrasto foi buscar. Novinho, né? A gente, pô, se ele tomar um trauma aqui hoje, ele não volta mais. E acabou a parte de treino na vida dele, né? E aí o Cleus foi todo atencioso, falou, cara, já aconteceu comigo, não sei o quê, a gente foi no carro, a gente foi não sei o quê, depois foi lá, o que aconteceu? Voltou, graças a Deus. 2 Hoje em dia anos é um e dos meio, melhores praticamente, resultados que a gente tem lá, né? Muita diferença física, social, tudo. Ainda vai crescer muito ainda, nem é menor de idade ainda, né? Continua sendo menor de idade, mas hoje o treino faz parte da vida dele. É um garoto que a gente gosta muito, mas eu nunca me esqueço disso aí. Não, isso aí e é uma coisa que até serviu de lição pra gente, porque a gente sempre tem o hábito, né, de perguntar pra ele, tá tudo bem e tal. Hoje, aí ele fez a gente aumentar na pergunta, e aí, se alimentou bem? Como é que tá? E fica bravo com você, né? Quando... Fica bravo se a gente pegar no pé dele e falar assim, ó, hoje vai ter que dar uma segurada. Hoje é mais leve. Total, cara. Você vê como é que é a educação física, só pra vocês terem uma ideia, é muito mais do que só a prática, só o exercício. Lógico, existem áreas que você consegue menos contato e tal, mas se você tiver esse olhar de empatia, essa participação da vida da pessoa, é muito legal. Ele tava falando dessa questão dele agora, ele casou, né? Foi um casamento lindíssimo, inclusive, ele me chamou de padrinho, tive essa honra, fui lá. Muito legal mesmo, tava tudo muito maneiro. E ele levou alguns alunos também pro casamento dele, então assim, criou vínculo, isso é muito interessante. E dentro dessa parte agora de formação profissional, cara, a gente falou só da parte da luta, né?
Mas dentro de formação profissional, a galera que está no final da faculdade agora para se formar, a galera que está já formada e quer dar um up na carreira em alguma coisa, você tem algum conselho, alguma coisa que deu uma virada de chave na sua vida? De raciocínio, de pensamento, assim. Eu acho que primordial é você tem que estar cabeça aberta e entender que o estudo não acabou ali, que acabou a faculdade, mas infelizmente o artigo científico, a leitura ali tem que estar em dia, porque se a gente for levar em conta ali há anos até, eu lembro quando eu era criança, o médico falava que se eu comesse muito ovo, meu colesterol ia lá pra cima. Total. E hoje em dia você vai na Nutri, ela te taca ovo aí na dieta. E a gente vê que dá bom. Então eu acho que é isso, cara. Você tá com a cabeça aberta, entender que o estudo é para sempre. Sempre é bom você estar lendo alguma coisa, sempre estar acompanhando. Sempre tá trocando figurinha também, né? Quantas coisas às vezes a gente está conversando, a gente aprende um com o outro também. E eu acho que você não precisa ser desesperado. Eu acho que no início é normal você ali vai abraçar o que tiver na sua frente. Mas depois você vai conseguir, você estudando, você correndo atrás ali, você vai conseguir se propor a trabalhar naquela parte que você mais se identifica. Porque foi o que aconteceu comigo. Logo que eu me formei, todo mundo que aparecia falando que queria personal, eu estava abraçando dentro ali da minha possibilidade. Mas depois eu fui entendendo também que tem coisas que não me agradavam trabalhar. Tive a sorte também de estar de conseguir estar lá no ambiente do estúdio, que também é um ambiente muito gratificante para mim, que eu trabalho com a área que eu gosto muito. Mas E é isso, cara. E mesmo lá sendo uma área que eu gosto muito, se eu não tiver aberto a estar estudando, a estar lendo, vai ter muita coisa que eu posso deixar a desejar, posso não fazer um bom trabalho, por aí vai. Eu acho que é entender que o estudo ele só vai parar quando a gente fechar os olhos. Eu acho que é isso. Pô, chique demais, cara. E aí eu queria saber de você o seguinte, que é um tabu pra muita gente, né? A galera que tá na faculdade ou que tá até na profissão já, às vezes não encaixou ainda, não achou. O pensamento de desistência, cara. Já passou alguma vez na sua cabeça pensar em desistir da educação física? Várias vezes. Várias vezes. E eu acho que faz parte, cara. Eu acho que não só na educação física, como em todas as áreas da nossa vida, às vezes você está investindo em algo que você, às vezes, tem tanto obstáculo que você fala, poxa, será que aquilo ali é realmente para mim? Será que isso aqui é o que tá para mim? Só que, cara, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu trago isso da luta e da minha vida pessoal. Se for para mim errar, eu estou errando com a minha cabeça ou eu estou errando porque eu segui o conselho de alguém que às vezes não queria o meu bem? Se for para mim parar de fazer alguma coisa, eu estou parando porque eu quero ou porque alguém falou para mim assim, será que vale a pena fazer isso aí? Entendeu? Eu carrego muito isso, cara. Se for algo que eu senti de verdade no meu coração que não é pra mim, aí beleza. Agora se for dificuldade a gente vai ter em tudo, cara. Total. Tem dia que você vai acordar, vai pisar de mau jeito no chão, vai doer. Aí você vai voltar pra cama e vai dormir. Então, Total. É normal, a dificuldade faz parte. Total. O Cleves deu uma citação pra mim uma vez, que você me contou. Foi da história do campeonato? Da questão do faz o que você tem que fazer. Não, foi na guarda, pô. Foi do concurso. Do concurso. Ele falou uma vez, eu vou só dar pincelada na frase, você conta essa passagem, eu acho muito legal, cara. Ele falou uma vez pra mim, cara, faz o possível, o que você pode fazer, faz, o resto entrega na mão de Deus. E aí eu queria saber, cara, inclusive dessa passagem pra galera, e a gente saber um pouquinho como é que é a sua vida pessoal, porque eu vejo essa garotada aí hoje com uma influência completamente diferente, né? O Cleus é um cara muito família, muito espiritual, para não falar de religiosidade, né? Muito espiritual, muito conectado com fé, né? Tem uma família linda, estruturadaço, uma coisa que é muito difícil de ver na idade dele, né? Isso hoje é meio que errado, né? Teoricamente, você é o diferentão, o caretão, né? Não bebe, não fuma, não usa droga, não faz nada, então tipo assim, isso é o normal, né? Mas hoje... Então conta essa passagem aí pra galera, cara. Então, o que aconteceu foi que, por duas situações, essa frase foi muito importante pra mim. Quando eu estava no quartel, fui fazer o CFC, eu só estava valendo uma vaga. Eram 5 pessoas para disputar uma vaga na área que eu queria. Que eu queria justamente ela porque eu sabia que ela ia me propor mais tempo para estudar. E aí o que acontece? E eu, aquela dificuldade lá do curso e tal, e eu sempre tive essa relação muito boa com meus pais. Aí liguei pro meu pai, falei, poxa pai, ó, tá assim, tá difícil, tá assado, não sei se vai.
Aí meu pai falou essa frase pra mim: faz o que dá pra você fazer, cara. O impossível você coloca na mão de Deus. E assim eu fiz. E graças a Deus deu certo. Consegui ir lá a vaga que eu queria. E aí depois, quando eu já estava nessa vaga que eu almejei ali, né? Eu fiz a inscrição para o concurso público da Guarda, né? Que é onde eu sou funcionário público hoje. E aí, no dia da prova, eu já tinha lá, né, solicitado para estar fora da escala e por aí vai, e calhou de não acontecer. Então, no dia da prova, eu estaria de serviço. E aí, eu já desesperado, tal, não sabendo o que fazer, falei, agora, se eu faltar serviço, eu vou ser preso e por aí vai. Ou seja, estava ali entre a cruz e a espada. E aí, um amigo meu, Claudivan, olhou dentro da minha cara e falou, aqui, você não acredita em Deus? Fala com Deus, cara, mas não fica me perturbando aqui não. Tipo assim, que eu tava chorando, falando pra caramba na cabeça dele, reclamando. Aí eu, caraca, cara, pô, não é, pior que tem razão. Aí, tá bom, vou te perturbar mais não. Entrei no alojamento, ajoelhei no pé lá da minha cama e falei, Senhor, o que eu podia fazer, que era pedir aí troca de serviço pro pessoal, eu fiz. Agora o impossível o senhor faz aí. E assim eu fiz, cara. Aí eu fazia um curso preparatório à noite. Saí do serviço no quartel e tô lá no curso. Tô lá assistindo minha aula de boa, meu celular toca. Aí pedi licença pro professor para atender celular e tal, aquela coisa. E aí era um amigo meu que fez CFC comigo até, me ligando, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, preciso descansar sábado e trabalhar domingo, que eu tô chegando de campo, que é a situação toda. E aí eu na mesma hora topei, e ele falou para mim, não, você tá me salvando, mas mal sabia ele que era ele que tava me salvando ali, me proporcionando a chance de fazer o concurso que eu atribuo hoje, que foi uma ferramenta ali, né, para hoje para eu conseguir, né, até minhas coisas dentro da luta, né, que graças a Deus com uma parte do salário eu conseguia dedicar a investimento para mim dentro da luta, tanto equipamento, viagem, por aí vai, e até mesmo minha faculdade. Se hoje eu conseguir financiar minha faculdade, foi graças ao meu emprego. Se eu conseguir ter uma certa estrutura hoje, foi tudo fruto disso aí. Às vezes você vê, um ato ali, né, de fé, não estou falando de religião não, tá, pessoal? Estou falando de um ato ali de eu acreditar que algo poderia vir a meu favor, pode ter mudado toda a trajetória. Talvez se eu não tivesse feito a prova, eu não sei com que eu trabalharia hoje, eu não sei se eu teria tido a possibilidade de ter uma turma de luta. Então você vê, tudo aquilo ali, sei lá, é uma agulha num local diferente ali que mudou tudo. Legal, cara. E essa questão de base familiar, seu raciocínio em cima disso, cara? Que essa garotada aí tá tudo solteiro, querendo ficar saindo de noite, não sei o quê. Nada contra, né? Mas qual que é Cara, eu não critico, mas eu acho que, pelo menos na fase, eu acho que tudo também é aprendizado, né, Tiagão? Eu acho que vai ter a fase que eles vão entender ali, que eu não vou dizer assim, desculpa da expressão, não vou nem usar a expressão que eu costumo usar, assim, tipo, não vou ficar ditando regra de vida pra ninguém. Coitado de mim, quem sou eu? Mas eu acho que chega uma hora que você vê realmente o que vale a pena, né, e o que não vale, cara. É igual, eu não bebo, não fumo e tal, não critico quem faz. Nunca bebeu, né? Não, graças a Deus não. Não critico quem faz, não critico quem fuma e tal, mas eu consigo, você viu lá no meu casamento, consegui curtir meu casamento, aproveitar felizão. tudo, dançar pra caramba. Sem dançou pra caramba sem precisar mesmo, tá? Não prometeu nada, entregou tudo. Tá alto, alegre aí, mas cara, eu acho que eu falo muito isso com a minha esposa, cara. Eu acho que eu tive a sorte de ter dois pais, meu pai, né, minha mãe, muito presentes na minha vida, e eu tento reproduzir isso sempre para as minhas enteadas. Eu tento reproduzir o máximo que eu posso. E eu acho que eu nunca vou conseguir reproduzir tudo. Mas tipo assim, eu acho que o fato de eu não beber, não fumar e por aí vai, eu acho que é um bom exemplo que eu também estou dando para elas. E se elas resolverem fazer também, tá tudo certo, mas a minha parte eu vou estar fazendo. Porque quando eu dei aula também, quando eu tive minha equipe de luta, até esqueci de frisar isso, eu também dei aula em projeto social. Uhum. Porque lá atrás, quando eu treinei, foi projeto social. E eu acho que essa parte de você ter que dar alguns exemplos ali, eu acho que é importante.
Porque não adianta eu falar pro aluno, não pode fazer aquilo. E eu ir lá e fazer. E eu acho que o exemplo, ele arrasta mais do que você ficar falando, A palavra entendeu? convence, mas o exemplo arrasta, né? Não tem nem Então comparação, é verdade. Cara, acho que é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, a coisa mais valiosa que eu tenho nessa terra é a minha família. Maneiro. E eu acho que o tempo com eles é valioso. Então, essa questão, assim, de bebida e tal, pra mim não faz diferença. Eu acho que ter tempo de qualidade com a minha família é uma coisa ali pra mim que pesa bastante. Chique demais. Falando da minha experiência com ele, né, com o Cleovis na minha vida, eu tive a época, né, de balada aí e tal, se vocês sabem, a gente fez parte da Atlética e tal, inclusive o Cleovis já me salvou, me deu Maduro e me salvou de Maduro há um tempo na rua, mas vai ficar por aí o assunto, não vou entrar nesse assunto. Ele que me lembrou um dia no meio da aula, eu não sabia que era ele, porque foi um momento constrangedor, mas ele que me salvou e eu não sabia que ele estava lá na viatura no dia, mas beleza. Pra vocês verem como é que a transição vai indo, né? E depois de um certo tempo, quando eu conheci a Maju e tudo, a gente foi se alinhando, né? O objetivo batendo. E eu comecei a ver o quanto que o Cleus valorizava a família dele, né? Não família só pai e mãe, mas família que a gente vem da família do pai e mãe e depois a gente constrói a nossa família, né? E eu comecei a admirar muito isso, sabe? Eu já falei isso pra você algumas vezes também, que eu tenho o Cleus como irmão mais velho nesse ponto. E, cara, isso é muito raro de acontecer. Quem tá escutando aí vai saber do que eu tô falando. Mas eu nunca na minha vida escutei o Cleus falar de outra mulher. Nunca na minha vida vi o Cleus olhar torto ou esquisito pra uma mulher. Nunca, nunca. E isso hoje em dia não é muito difícil, né? Então, assim, eu respeito muito isso, porque é muito comum um papo de homem tá falando de mulher, tá falando não sei o quê. Cara, eu nunca vi isso e o Cleus é um cara corretíssimo, que sempre falou, cara, família é prioridade, eu amo as meninas, a vida tá em torno disso, não sei o quê. E a minha cabeça foi girando muito pra isso também, porque importava a minha família hoje, eu construo com a Maju, né, e futuramente os filhos e tal. Então isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu espero que se vocês não tenham alguém assim na vida, que vocês arrumem alguém na vida de vocês assim, pra dar um direcionamento, pra mostrar que isso aqui é o que importa, tá? Nunca chegou ao ponto, mas eu tenho certeza que se algum momento da minha vida tivesse dado um deslize, como já deve ter acontecido com alguém que você conhece, e eu chegasse e falasse pro Cleus assim, pô, cara, olha, tô pensando em fazer essa burrada aqui, ou tá acontecendo isso, ele ia me dar um corte, e eu falo, não, cara, bota a cabeça no lugar. Provavelmente você já fez isso com alguém, né? Algumas vezes. Porque é um cara centrado, então é um cara que tem base pra passar e tal. Né? Você tem quanto tempo de relacionamento com ele? Eu fiz 7 anos na semana do casamento. 7 anos. Caraca. Agora casado, morando junto, que maneiro, cara. Pô, irado, irado. Queria te perguntar, cara, se você botasse agora, falando nessa parte do conselho agora, nesse aconselhamento final, falasse pra galera assim, um livro interessante assim, pode ser da educação física, pode ser de vida pra galera ler. O que você indicaria? Eu indicaria Salomão, o homem mais rico que já existiu. TRP. Que aí fala de que a riqueza não é financeira, né? Mas riqueza ali de sabedoria. De sabedoria. Que é um livro que eu gosto de sempre estar pegando ele para dar uma pincelada ali, porque às vezes eu acho que é bom você ler ele várias vezes, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei meio soberbo, achei, pô, agora eu li o livro de Salomão, agora, pô, a sabedoria tá o homem mais sábio, pô, tô transpirando sabedoria agora. E não é, cara, se você for por essa vibe, você acaba fazendo tudo errado, você acaba ficando Você tinha quantos anos quando você leu esse livro a primeira vez? Só pra saber. Primeira vez, não lembro, mano. Mas era menor de idade? Não, já era menor de idade. Já era maior. Mas foi quando você começou a leitura, assim, de aprendizagem? Aí eu vi que eu ficava dando patada nos outros, assim, falei, não, tá Passei errado. por isso também. E é interessante, cara. Ensina muito, né, valorizar a família, muito. Por aí vai, e outras Muito. coisas. Ensina o real valor da vida mesmo. Total. Aproveitando o gancho disso aí, a gente tá passando isso agora com o Vitinho, né? Ai, cara, impressionante. Eu passei por isso, ele passou por isso, todo mundo passa por isso. Quando você começa a ter mais inteligência emocional mesmo, trabalhar no entendimento de como as coisas funcionam, né? E buscar a sabedoria, a primeira coisa que você quer fazer, cara, é doutrinar os outros. Então, se você está assistindo esse podcast, já pula essa etapa, cara. Para, porque você nem mudou a sua vida ainda. É isso aí. Né? E a gente às vezes esquece disso e começa a bater na vida dos outros. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro sobre finanças. Aí eu começo a entender que eu tenho que investir, sei lá. Aí eu começo a entender o básico do investimento, né? Porque tem muita coisa por trás. E aí eu não sei nem fazer dinheiro ainda, não sei o quê, mas eu quero doutrinar os outros. Aí eu vejo um cara comprando um Guaravita e falo assim, cara, você tá comprando um Guaravita, você tem que investir esse dinheiro. Então assim, passa dessa fase de doutrinação, muda a sua vida primeiro, se doutrina, que o seu exemplo vai arrastar os outros, né? Show de bola. E filme, cara, que filme você indicaria pra galera?
Cara, filme, eu gosto muito de ver filme, cara. É até difícil eu indicar assim, um filme assim, cravar. Mas um filme que me motivava muito, até na parte que eu tava competindo, é um do Cuba Gooding Jr. que chama, se eu não me engano, é Homens de Honra. Que tem uma frase muito icônica nesse filme que é assim, que ele quer ser mergulhador, né? E na época lá eles não aceitavam que ele fosse mergulhador e tal, e as pessoas perguntavam para ele, por que você quer tanto isso? Aí ele falava, porque me disseram que eu não ia conseguir. Ah, Então é um filme muito top, não sei se você já viu esse filme. acho que já. É muito bom esse filme. Por muito tempo eu usava exatamente essa frase dele para quando eu ia para as competições por aí vai. Eu lembro que quando eu teve um ano, 2017, fica até fresco na memória. 2017 foi um ano que no começo do ano, eu juntei minha turma de luta e falei assim com eles, ó, esse ano eu vou competir para tentar ser o melhor atleta do ano, que na Federação do Rio tem essa premiação. O atleta que mais vence, que acumula mais pontos, ele ganha um troféu de melhor do ano no final. E eu coloquei isso como meta. Falei, ó, esse ano eu vou lutar para ser melhor do ano. E aí transmitia isso mesmo, falava, mas não para querer me aparecer, mas falava para minha cabeça frisar aquele objetivo. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí no meio dessa caminhada, teve um amigo meu que falou assim, cuidado com esse negócio aí de querer ser o melhor, que não sei o que e tal. Só que eu não tava querendo para me aparecer, sabe? Porque, pô, atleta vive de sonho, gente. Você vive Tá de se desafiando, tentar, né? você tem que se desafiar. E aí eu lembro, cara, que no final, a última competição do ano, que foi um sul-americano, que foi quando eu consegui adquirir a pontuação para ser melhor do ano, que aí ninguém mais me alcançava. Foi a última competição, foi o sul-americano. Que eu ganhei, que eu lembrei ali, né, da caminhada toda e por aí vai. Eu lembro como se fosse hoje. Aí a Ellen foi comigo na premiação, né, de melhor do ano. Quando eu postei a foto com o troféu, a primeira pessoa que me mandou os parabéns foi a pessoa que falou, cuidado com isso. Aí você vê, cara. Caraca. É surreal, cara. E tipo assim, eu falo isso não com ar de tipo assim... De superioridade, Não, né? mas não. que tipo assim, cara, às vezes, cara, você tem que ser firme ali naquilo que você acredita, que Total. você quer, porque eu acho que às vezes a pessoa não fala nem de maldade, ela às vezes quer até cuidar de você, mas tem algumas frases que são ditas ou algumas coisas que você absorve de fora que às vezes vão te privar, né, de viver, às vezes, momentos que, pô, você vai carregar pro resto da vida, E cara. Deus botou a visão pra você, não vou pros outros, né? Pô. Ela não tá enxergando o que você tá enxergando, né? E é isso. E eu acho que esse filme, voltando lá no filme, acho que esse filme passa esse tipo de mensagem. Legal. Que é você acreditar numa coisa, mentalizar, sonhar com uma coisa, que eu acredito assim, Thiago, não sei você. Primeiro, o sonho, o objetivo, ele nasce dentro do nosso coração, depois você mentaliza e vai, cara. Total. E aí, eu não sei o que você sonhou, o que você quer lá no final. Então, como que eu vou falar? Faz não, cara, ó. Bobeira. Total. Eu acredito muito nisso também. E às vezes é isso, a pessoa não enxerga o que você está enxergando. Se você desistir, você vai deixar de... A gente sempre fala isso aqui nos podcasts, cara. Sempre vai deixar de ser quem você poderia ser, de desenvolver quem você poderia desenvolver, de ajudar quem você poderia ajudar. Todo mundo tem um potencial gigantesco, que a gente é imagem e semelhança, né? E eu acredito que até mesmo na escolha aí, no pessoal que está assistindo, na escolha da educação física, pode ser que um ou outro escutou aí, pô, vai fazer educação física. Isso que eu ia falar agora. Vai ficar lá no salão. Isso que eu ia falar agora. Cara, eu assim, me dói escutar isso. Outro dia eu escutei do menino lá da Atual, que quando a gente estagiava, ele treinava lá. Eu vou te falar quem que é depois, não posso expor o nome dele, né? Esse não dá. Aí ele falou assim, cara, eu tô pensando em fazer educação física, mas educação física não tá dando dinheiro, não. Só pra vocês, assim, que já estão encaminhados e tal, e tal, e tal. Mas, tipo assim, na meu raciocínio, qualquer área que você for trabalhar vai dar dinheiro. Qualquer uma. Qualquer uma área que você for trabalhar, se você trabalhar bem, vai dar dinheiro. Porque você tendo propósito, tendo um estudo, tendo uma técnica, uma ferramenta e se aperfeiçoando com um teste, incrementação, você vai ficar bom. Você ficando bom é o que está precisando hoje em dia. O mercado está meio bagunçado. Né? E aí ele falou isso pra mim. Mas ele esqueceu de pensar que eu também passei pelo momento de não ter nada. E ele também passou pelo momento de não ter nada. Então assim, a gente não brigou e desafiou, não se aperfeiçoou, não passou um monte de perrengue, né? Não pensou em desistir várias vezes. Várias vezes. Então assim, você vê, se ele tivesse desistido lá naquele começo do concurso da guarda, por não ter uma oportunidade de estar no plantão,
Se ele não tivesse ido fazer a parte do mundial dele lá fora, se ele não tivesse voltado para a educação física e começado a reabilitar. Só do que eu conheço de alunos, tem uns 10 ou 15 aí que não teriam tido o sucesso físico que tiveram, né, de reabilitação, porque ele não seria professor. Então essa base é muito interessante. E eu enxergando isso na minha cabeça não entra, né? Eu queria que você desse uma palmeada pra galera, que a educação física realmente já foi uma coisa mais, não vou dizer intrínseca, mas assim, rústica. Menos avançada, mais rústica, né? Como tudo. A própria medicina já foi assim, né? E hoje em dia eu vejo a educação física com um pilar, assim, gigantesco, né? Dá uma palmeada nisso pra galera se motivar, a galera que tá assistindo aí. Então, eu acho que, primeiro, hoje o professor de educação física, né, até o estudante ali, tá na faculdade, ele tem que entender que a educação física é promoção de saúde. Tu falou em saúde, você tá dentro, você tem que entender isso. Uhum. A parte estética e por aí vai, que a gente vê aí, né, que é o que abrilhanta, né, os olhos de todo mundo, é consequência. E quando ela vier, tá tudo certo. Mas se ela não vier, mas seu aluno tá com a saúde lá na ponta dos cascos, tá ótimo. Lembrando, tá, gente? Vou lembrar lá da palestra lá. Saúde, hein? Bem-estar físico, mental e social. Educação física é isso, é promoção de saúde. E outra, para você, estudante de educação física, vamos tirar um exemplo aí que eu até falei, falo isso às vezes lá no estúdio pro Vitinho, pra Jô. O enfermeiro, se ele não estiver bem, ele consegue tirar o plantão dele e cuidar da saúde dos outros? Não, então a mesma coisa é a gente, professor de educação física. A gente tem que estar bem, procurar estar o melhor possível, entender que você está indo promover saúde e para isso você tem que estar bem. E a educação física ela já evoluiu bastante, vai evoluir mais ainda, e a gente tem que estar preparado, cara. Tem que estar preparado, tem que estar se preparando sempre. Cada dia mais aparecem mais ferramentas aí, né? Ele tocou nesse ponto, né? Verdade. Para ajudar ou você virar refém dela. E é isso, cara. Sai estudo direto, às vezes o que a gente achava que era certo usava com base referencial em coisas, estudo científico. Sai uma coisa falando que não é, com prova diferente. É isso aí. Então você tem que estar aperfeiçoado. Cara, é impressionante como a gente tem sintonia, né? Você tava falando disso, eu tava lembrando da palestra. Aí você lembrou da palestra também. É bizarro. Lá a gente, no olhar um pro outro, assim, já mentaliza alguma coisa. Muito tempo junto também, né? É verdade. Essa parte da palestra foi muito interessante, porque, juro, isso na minha cabeça, eu já acreditava muito nisso, acredito que você também, mas o acontecer isso virou uma chave a mais na minha cabeça em questão de confiança, porque a gente palestrou, né, um evento interno nosso com um médico, né, e foi interessantíssimo quando a gente fez a preparação da palestra, a gente sentar na reunião, né, reunião online, e eu lembro das expressões do médico, né? Quando a gente estava comentando sobre os assuntos que a gente ia falar. Eu acredito de verdade que ele achou tipo assim, eles vão falar alguma coisinha de exercício ali, né? De série de exercício, e eu implemento alguma coisa. Mas a gente chegou com um outro olhar, né? Uma outra base, e ele falou assim, cara, interessante o nível de profundidade do assunto e tal. E quando a gente deu as palestras, ele elogiou muito, né? Chegaram 3 ou 4 alunos lá dele agora, recente. Falaram que ele indicou que ele confia de olho fechado. E isso eu digo pra você, hoje o profissional de educação física, né, quando você começa a fazer muita parte da vida da pessoa, a pessoa confia em você muito, tá? Eu cansei de me passar por situações, e o Cleves também, da pessoa levar algum problema pra gente lá, com uma referência de alguém e falar assim, o que você acha disso? Exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo banal, tá? Torceu o pé ali e se machucou. Aí a gente fala, vai fazer ressonância, vai no ortopedista, vai dar uma olhada pra gente tratar. Tá bom, tá bom. Aí o que acontece? A pessoa chega assim e fala assim, aqui ó, o laudo. E eu quero saber o que vocês acham. Porque foi isso que ele falou e o laudo tá aqui. O que você acha? Aí eu ficava, caraca, cara, que absurdo. E hoje virou comum. É verdade. Né? Então, assim, pra você que tá se formando aí, cara, você não precisa ser um profissional. Lógico. Isso se você estudar, né? Se você não estudar, o caminho é outro. Mas num caminho de aperfeiçoamento, de empatia, de entendimento, você vai ter um lugar na mesa sempre, cara. Sempre. Acabou aquele negócio de profissional de educação física, ser o cara de moletom e bermuda, né? No filme qual filme que teve recente aí? Foi do Homem-Aranha, eu acho. Que o professor de educação física era o carinha de capuz. Acho que era o Adam Sandler mesmo, sei lá. Algum filme que teve recente aí, Cara, acabou isso. Acabou isso. Né? Que o profissional de educação física não tem como saber falar, não tem que saber se portar, não tem que saber se comunicar. O que a gente mais preza lá hoje é isso, né? Postura, linguagem corporal. E isso é interessante que na faculdade, no meu primeiro período, primeiro trabalho que eu fui apresentar, professor Jean,
Eu não esqueço, cara, eu lembro como se fosse hoje. Isso aí mudou tudo pra mim ali. A gente chegou para apresentar o trabalho. Um com roupa de basquete, outro com roupa de futsal, outro de chinelo e tal. Aí ele tá, legal. É assim que vocês vão apresentar o trabalho? A gente, não, professor, ele, e daí, cara? E daí? Isso em 2018. Ele, e daí? Você vê como o pessoal do direito, eles já vem vestido como se eles fossem advogado. Total. Por que a gente da educação física... Arrebentou a gente. A partir dali... Sempre que tinha trabalho, era sempre o mesmo grupo ali que a gente apresentava junto. A partir dali, todo mundo vinha socialzinho apresentar o trabalho, serinho. O pessoal até ria, mas não, ó, é assim. Então vamos. Total, a gente começou a mudar a visão ali. Total. É o dress code que a gente fala, né, cara? A linguagem corporal fala muito, a vestimenta fala muito. Mas isso é um papo para outro quadro que a gente fosse falar totalmente disso. Mas se você quer se destacar, teve uma pancada de ouro na mesa aqui hoje, tá? Fala pancada do kickbox aqui, eu tô brincando. Então teve muita coisa pra se aperfeiçoar e se aprimorar. O Cleobis é um cara, ele nem gosta muito que eu fale isso, mas ele é um cara muito bem sucedido, tá? E como ele falou lá, né, a gente às vezes fica pensando, ou é empresário gigante, ou é famoso na televisão, ou não sei o quê. Cara, será que o sucesso tá nisso mesmo? Será que o cara que depende, sucesso é relativo, né? O que é sucesso, né? Eu não vou falar da parte financeira, não, porque ele vai me bater depois, eu tenho que tomar cuidado, né? Se juntar eu, o Igor e o Matheus aqui, não dá gente, não. Mas estabilizadíssimo financeiramente, né? O cara muito cabeça, com o investimento dele próprio e tudo. Então, assim, sucesso de carreira, mais um aqui na frente de vocês, se vocês pegarem e as analogias. Meu amigo, um prazerzaço entrevistar você hoje aqui. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Parabéns mais uma vez pelo casamento que você fez, foi maravilhoso. Muito obrigado. Tá? E que a gente tenha muito tempo de trabalho junto ainda, se Deus quiser, Deus nos permitir, novos projetos. Se você se interessou nesse quadro aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal da Estácio, tá? Tem vários quadros relacionados à parte acadêmica e também a outras partes na Estácio, aqui no Pode Mais da Estácio. Você pode estar pesquisando aí e buscando, beleza? Vamos ficar por aqui. Um abraço. Valeu.